E agora, quando você está falando do bem universal, esse princípio já não é material, então ele é espiritual. Então a sua alma está se elevando, indo em direção a algo que é espiritual e que sai do imediato. Essa é, inclusive, uma das provas da existência de Deus clássicas, que é a hierarquia dos bens. É a quarta via da demonstração da existência de Deus, que é a demonstração de que Deus existe porque existe hierarquia de bens universais. Logo, você vai subir na hierarquia, você vai ser obrigado a chegar no ponto original da hierarquia. Mas como que Sócrates chega a uma conclusão, por exemplo, de que os deuses são superiores ao invés de simplesmente existirem deuses que são... Na verdade, ele chega à conclusão, no final das contas, a gente vai ser obrigado a concluir que não tem os deuses, né? Ou se tem... Isso, mas é o que eu quero dizer assim, por que eles não podem ser um acaso de um favorecimento ou alguém que deu sorte ou algo que simplesmente aconteceu assim? Porque justamente eles são espirituais e não mortais. E tudo que é ligado a esse bem e é espiritual... vai em direção ao bem universal, está mais próximo ao bem universal, em contraposição que é mais material. Mas não existiram espíritos ruins, então, por exemplo, só bons? Então, na visão, esse ponto é muito bom, porque a gente pode entrar na coisa do daimon e até na recepção disso no cristianismo, da coisa do demônio e outras coisas. Bom, então quer esperar, a gente vai entrar no daimon daqui a pouco, então. Antes de a gente entrar nisso aqui, deixa eu... Bro, 400 anos antes de Cristo, o cara sozinho... Nunca entre aspas, eu um livro. Mano, onde foi o raciocínio do maluco, cara? Num dos diálogos tem uma discussão que é assim. É bom porque Deus quer? Ou é bom porque segue Deus? Tem essa discussão. Caraca. E aí vem a pergunta. Aí o cara fala, não, é bom porque Deus quer, Deus falou. Ele fala, mas o problema disso é que tem um problema. Deus é bom? Fala, claro, o Sócrates, claro, os deuses são bons. Você tá falando dos deuses. Fala, se os deuses são... Porque, assim, se os deuses não são bons e não são excelsos de nenhuma maneira, porque eles são os deuses, afinal? Que diabos é isso? Esse é o primeiro problema. Não, os deuses são bons, Sócrates. São excelsos. Se eles são excelsos, então você não pode encontrar no divino a arbitrariedade. Mas, na verdade, quando você fala que algo é bom, é porque isso é da natureza de Deus. Então, quando você fala o seguinte... As pessoas têm uma visão muito errada até sobre os mandamentos e a moral. Elas pensam, Deus fala, não matarás, porque ele jogou letras de fogo e é arbitrário. Ele falou e é arbitrário. É voluntarista o nome disso na filosofia. Deus quis, ponto. Mas para pensar. Quando você mata alguém, você se prejudica. E você prejudica os outros. E você faz mal para sua alma e para as outras pessoas ao redor. Então esse conselho não é que Deus está te falando uma coisa arbitrária. Deus está te contando como funciona a natureza das coisas. Ele está te revelando. Ele não está arbitrariamente impondo algo. Essa discussão Sócrates já levanta. Ele fala, não é que o bem que você faz foi colocado pelos deuses de maneira arbitrária, que alguém acordou, Zeus acordou lá e falou, faz isso e não joga um trovão. É que Deus é o bem. E quando você faz o bem, você está se adequando à natureza dele, porque só pode ser assim. Não poderia ser de outro modo. Então, o que ele está enxergando aqui, isso aqui é de um nível de análise, é tão surreal que é difícil até as pessoas não entendem, elas têm dificuldade de ler os diálogos, de entender a coisa, porque vai num nível que mas não poderia ser politeísta, não poderia cada um ter os vários? Ele fala, não tem como. Se existem seres espirituais abaixo de Deus, eles têm que estar subordinados a ele de algum modo. E aí, quando nós falamos de espíritos maus, até esses espíritos maus estão subordinados, se nós formos supor eles, vão estar subordinados a Deus de algum modo. Tem que estar, porque, por definição, o princípio de todas as coisas é o topo da hierarquia. E tudo abaixo está abaixo na hierarquia. E o Sócrates tem essa visão. E aí ele vai concluindo por um monoteísmo. E aí ele chama esse do Deus de o Deus. É o termo dele.